Então, vamos, uma vez mais, falar na aula passada, a gente viu os verbos modais. E quais são eles? Quais são eles? Quais são os verbos modais? Vocês lembram de todos que a gente viu? Pode colar, gente, sem problema não. Can, could, would, não. Ai, gente, vai aí o próximo. Lembra? Might, Might. should. Should. Very good. Should. Então, can, could, would, should, might. What else? São tantos, né? May. May, very good. Deixa eu abrir aqui, ó. Vamos colocar naquela imagem toda coloridinha lá. A gente não viu must, apesar dele aparecer aqui nessa imagem, né? Aqui, ó. Tá vendo must? Deixa eu botar em apresentação. Espera aí. Nós aqui, essa imagem está dentro do PowerPoint aqui que eu tenho. Então, vocês falaram do can, do could, may, might, should. Hoje a gente vai ver o will, que a gente comentou na aula passada. Aqui tem um must, quando eu digo... aqui tem exemplos, né? Mas eu posso dizer assim, you must study hard because the test will be difficult. Você deve estudar bastante, porque o teste vai estar difícil. Né? Aqui ele diz que o must, ele é um verbo modal usado para proibição ou para uma probabilidade. Aí aqui ele dá dois exemplos. You mustn't speak loudly. It is a hospital. Você não deve falar alto, porque isso é um hospital, né? É um hospital. E depois ele diz, the teacher must be Mark. I've seen his bicycle outside. O professor deve ser o Mark, porque eu vi a bicicleta dele lá fora. Então, a probabilidade, tá? Essa questão da proibição, né? Eu diria que o must também, ele entra um pouquinho no... Talvez no advice, que é um conselho, né? Ou até quando você dá uma ordem, porque o must tem exemplos. Ó, em cenas de filme, por exemplo, tem discussões. Aí, no momento da discussão, alguém diz assim, you must leave now. You must leave now. Você deve ir embora agora. Não chega a ser uma proibição, mas eu estou dizendo para a pessoa, vai embora. Né? Como uma ordem, estou dizendo, acabou aqui, vai embora. Então, mas pode aparecer assim também. Eu comentei na aula passada da gente sempre prestar atenção para que a gente usa, né, cada um desses modais aqui, desses verbos modais, né? Porque tem alguns que vão falar de permissão, outros de probabilidade, né? Habilidade, né, de fazer alguma coisa, conselhos que tem o should, e agora eu até comentei do must, pedidos também. Vocês veem que a maioria tem a ver com probabilidade, tá? Tem uma outra imagem aqui. Deixa eu ver se eu consigo passar. Aqui, ó. Ele até coloca aqui, ó. Ele divide por tipo, em questão de ability,
permission, advice, obligation, possibility. Vocês veem que impossibility, né, que é aí dentro está misturado a probabilidade. A gente tem 4, né? A gente tem might, may, could, can, obligation. Aí, ó, obligation aparece must, o have to, you have to go now. Você tem que ir embora agora. Advice, você tem o should, permission, can, could, may, ability, can, you could. E eles se repetem porque eles podem ser usados em nessas diferentes situações, tá? Hoje, nós vamos falar do will, que ele aparece aqui. Olá, Jennifer, hello, welcome to class. Hello. O will, ele diz aí, prediction, quando você prevê alguma coisa, ou spontaneous decision. Hoje nós vamos ver 2 maneiras da gente falar de coisas do futuro. Uma é usando o modal will, que ele acaba, como eu falei, os verbos modais, eles são auxiliares de verbos principais, tá? E o will, vocês vão ver frases em que ele funciona tanto quanto going to. Porém, vai haver uma diferença. Você fala assim, para que fizeram 2 coisas se a gente pode dizer qualquer um para dizer isso? Um deles vai falar sobre, e aí está o will, né? Uma decisão espontânea, um plano que tu faz para o futuro de maneira espontânea. Seja o futuro 1 hora daqui adiante, né? Ou um futuro lá na frente, bem mais na frente. Então, um é feito de modo espontâneo, um plano espontâneo. Por exemplo, I will drink some coffee. I think I will drink some coffee now. Não foi nada planejado, mas estou dizendo que eu vou beber café, vou tomar café. Deu vontade, vou tomar café. E aí a gente vê que o will, ele funciona dessa maneira. E o going to, né, ele vai funcionar, ele vai ser usado para quando eu estou falando de planos que foram previamente feitos, né? Eu já havia planejado, por exemplo, uma viagem. Já havia planejado que no mês que vem, que é o mês das minhas férias, eu vou fazer uma viagem. I'm going to travel to Arraial do Cabo for my vacation. Eu já fiz esse plano, já está tudo decidido. Então, eu vou. Encontrar o will espontâneo, né? Então, a gente vai ver isso, tá? Vamos lá, eu vou pular aqui para a nossa apostila, onde a gente tem um quadrinho. Page 56, tá? Vamos colocar aqui full screen. E ele já diz aqui, ó. Oops, sorry. What are your plans for the future? Quais são os seus planos para o futuro? E aí ele colocou justamente 2 quadrinhos, um versus o outro, ok? E a gente vai ver aí a diferença entre os dois. A parte desse que eu acabei de falar, o uso deles, né? Se você for procurar na internet, por exemplo, no YouTube, algum conteúdo que tenha will going to, você vai ver que eles vão explicar essa diferença daqui. O will, ele é usado para planos que não foram feitos antes, mas coisas espontâneas, e o going to para coisas planejadas previamente.
E aí a gente vai ver que tem uma diferença na estrutura de uma frase quando eu uso o will e quando eu uso o going to, tá? Sem eu falar nada, só observando essas duas tabelas, qual que você diria que é a diferença, ou uma das diferenças entre um e outro? Olhando a tabelinha aí. Quem aí quer? O verbo to be? Ah, exactly. O verbo to be, já vai falar, quem é observador aí? O verbo to be, que ele está aparecendo aqui, né, gente? Deixa eu já pegar para anotar. Ferramenta de anotação aqui. Quando a gente está usando going to, a gente vê a presença do verbo to be, ó. E quando a gente tem o will, não temos o verbo to be. E aí a gente vai falar de estrutura aqui, né? Quando a gente usa o will, a estrutura vai ser sujeito, né? Pode ser aqui um personal pronoun. I, he, she, it, you, we, they. Depois, logo após o teu sujeito, você tem o will, que é o nosso verbo modal, nosso auxiliar, né? Ele aparece aqui, parece até maiúsculo, parecendo nome de gente, né? Will Smith. E logo após o will, a gente tem o nosso verbo principal, certo? Que nesse caso é o verbo to travel, ok? E esse verbo, vocês estão vendo que ele está na sua forma original, é o infinitivo sem o to, né? Ele está na sua forma original. Então, a gente pode usar esse exemplo que ele já dá aí, I will travel abroad. Eu vou viajar para fora do país, quer dizer, abroad é quando você vai para fora do país, uma viagem fora. I will travel abroad. She will travel abroad. They will travel abroad. E vocês veem que, tanto para a terceira pessoa do singular, como para o restante das pessoas, né, dos pronomes pessoais, eu tenho will e o verbo na sua forma original, o verbo principal na forma original. Não muda, tá vendo? Quando eu tenho modal, não vai mudar quando eu tenho terceira pessoa. Lembrem-se disso, a gente falou na aula passada. Quando eu tenho o verbo modal, o meu verbo modal permanece o mesmo, ainda que eu esteja falando na terceira pessoa do singular, tá? Não tem diferença. Então, will, tenho personal pronoun, que é o meu subject, né? A posição, nome de uma pessoa. Posso dizer, Juliana will travel abroad. She will travel abroad. We will travel abroad. Tá? Então, sujeito mais modal will, o verbo principal, nesse caso travel, e o meu restante da frase, meu complemento. Tá ok? Então, se a gente for traduzir esse will, ele, vamos dizer assim, transforma o meu verbo principal no futuro. Porque eu digo, eu viajarei para fora do país. Ela viajará para fora do país. Tá ok? Então, essa é a estrutura do will. Não tem verbo to be. Certo? Tranquilo até aí, né? Agora, Cheguei agora aqui, tá? chegou em casa? Cheguei. E, É na glória. 56 que você tá? Isso, 56. 56. Tá. 56. Tá bom. Tá bom. Agora, quando eu estou falando do going to, como a Jennifer, ela apontou muito bem, eu tenho aqui, começando a estrutura com o meu subject, que aí nós temos os personal pronouns, e antes de going to, eu tenho o verbo to be. Como é o verbo to be, vocês já sabem a conjugação dele para cada um desses pronomes pessoais, né? O am, o is e o are, certo? Então, tem o verbo to be depois do meu sujeito e antes do going to. E aí, a gente depois vê que tem going to e depois o meu verbo
principal. Tá? Eu acho que eu dei até exemplo disso na aula passada, dizendo que enquanto que o will, a tradução fica ela viajará para fora do país, o going to fica ela vai viajar para fora do país. Seria a tradução? Seria praticamente isso, tá? Então, o que vai mudar aqui é a conjugação do to be. Mas, para todas as conjugações do to be com cada um dos meus pronomes pessoais, eu vou ter going to, tá bom? E da mesma forma, o verbo principal, que nesse caso é o travel, ele vai estar na forma original, tá? A gente poderia até pensar num outro verbo aqui para dar exemplo. Diga um verbo para mim aí, para a gente formar a frase. Me dá um verbo aí. Believe. Believe. Perfeito. She will believe in you. She will believe in you. Tá? Aqui a gente fala de will. Ela acreditará em você. Estou contando uma história e aí faz comentário. She will believe in you. E com going to, she is going to believe in you. Ela vai acreditar em você, tá? Aqui, se a gente for falar, Carol, pera, a gente vai usar um ou outro. A gente nem tem muito contexto aqui, né? Mas se a gente olha só para essa frase, os dois querem dizer a mesma coisa. Tá bem? Aí ela vai acreditar em você, ela acreditará em você. Ok. A gente nem está falando aqui de planos, que foi o que eu comentei mais anteriormente, sobre a diferença de will e going to. Mas se a gente olha para a frase sozinha, mesmo significado. She will believe in you, she's going to believe in you. Tá? Para mostrar aqui que o meu verbo principal, ele fica da mesma forma, ó, sua forma original, né? Believe, believe. Going to aí direitinho, verbo to be, tá? E complementa o mesmo, ok? Entendido até aqui? Então, das duas formas, o verbo ele vai permanecer na forma normal dele, sem acrescentar nenhum contínuos, nada disso, né? Vai ser a forma dele mesmo. Isso, né? Que a gente normalmente no inglês diz que o verbo vai estar na sua forma do infinitivo, mas sem o to, né? Porque nesse caso, qual é o verbo aqui? É o verbo to believe. É igual quando a gente fala assim no português. Qual o verbo? O verbo é cantar. O verbo é correr. Eu corro, ela corre, né? Então, o to, ele está dizendo para você que aquele verbo está no infinitivo. Aí, quando a gente vê dentro da frase, aqui, ele é um infinitivo sem o to. Apesar de aqui ter um to, né? Logo na frente do verbo principal, esse to, ele é do going, né? Ele é dupla do going to, né? Going to, que ele... Se você... No inglês, se você go para algum lugar, né? Você está indo para algum lugar. Se você vai, tu vai para algum lugar. Então, o para do inglês é o to. Então, go, sempre depois de go tem que ter to. Going to. Goes to. Tá? Qualquer go do inglês tem que ver um to depois. Por isso. Então, esse to aí não é o infinitivo com o to, mas é porque esse to aqui pertence ao going. Não sei se deu para entender ou se embolou a cabeça de vocês, mas só para dizer que, como você pontuou, tá certo? O verbo principal, ele aparece na sua forma original. Não tem S
em terceira pessoa, não tem ing do contínuo, não tem final ED de passado, nada disso, tá? Então, a única exceção vai ser o going to, é isso, né? Nesse caso. Porque ele é o que usa to, né? Que você falou. Aí, Porque ele não tá, o to não tá antes do going, né? E pode ser minha lógica aqui, que é o go, o verbo é o to believe. E esse verbo aqui, going to, é o verbo de ir para algum lugar, né? No caso. O to não tá antes do going, não é isso? Só para minha lógica, para colocar na minha cabeça aqui. Ó, o que eu estava falando. Eu estou anotando tudo que você está falando. Não, tudo bem, então, vamos lá. Aqui, pensa que o going to, ele sempre vai andar junto. Going to, tá sempre junto. Apesar de serem duas palavrinhas, como se fosse uma só. Eles não podem se desgarrar. Going to, tá? Aí, logo após o going to, você vai ter o seu verbo principal, que nesse caso aí é o believe, que você deu pra gente o believe. Aí era só isso que eu estava explicando. Antes do going, não tem to, não entra nada de to. Tá bom? É que o going sempre anda com o to, tá sempre agarrado. Tanto que lá em cima na nossa tabelinha a gente vê aqui, ó. Ele já aparece junto. Going to. Ok. Tá? Vamos ver aqui esse texto, gente. Duas pessoas que vão ler para mim. E aí? Eu posso ler. Juliana vai ler. Juliana vai ser a Joana. Quem vai ser o Mike? Pode ser eu. Perfeito, Breno. Vamos lá, Mike. Você vai começar, depois a Joana responde. Hello, Joana. Hello, Joanna. How is it going? Hey, Mike. I'm doing great. And you? What are your plans for next weekend? I'm going to travel to Dubai next weekend. Oh, nice. I would love to travel too, but I am not sure I can. Eu não sei pronunciar isso não, teacher. Afford. Tá certo. I can afford it right now. I know what you mean. Tickets are cheap and they will be for the next couple of days. So you should think about traveling soon. Oh, that's teacher. Awesome. Awesome. I will think about it. Have a nice trip. Thanks. Very good. Very good. Thank you very much, both of you, for reading. Obrigada aos dois por ler. E aí, do que está falando esse pequeno diálogo? Do que se trata? Tá falando dos planos dela para a próxima semana, para o final de semana. É isso? Quais são os planos dela para o próximo final de semana? Exatamente, estou falando de planos, né? Aí a Joana, ela que começa perguntando: What are your plans? Pergunta para o Mike. For next weekend. What are your plans for next weekend? Quais são os seus planos para o próximo final de semana? Ela pergunta para o Mike. Aí ele, né, responde. A gente vê aí o going to, né? I am going
Aqui, ó. To travel to Dubai next weekend. Eu irei viajar para Dubai no próximo final de semana. Oh, nice! Legal! Ela diz. Aí a gente vê um outro aqui, ó. Outro modal. I would love to travel to. O que significa essa frase aqui, gente? Aqui, o que significa? Eu gostaria de viajar também? Eu amaria, né? Ah, Maria. A Maria, isso. Que no verbo, Love. que no caso o verbo é love. Eu amaria viajar também. Perfeito. É que eu tô com aquele pensamento do I would like. I would like, Aí eu verdade. fico, tudo eu acho que would, tudo no Gostaria. meu pensamento é gostaria. Eu gravei isso, aí eu fico, gostaria. Tudo eu acho que é gostaria. Bendita E a não hora, é, né? bendita a hora que eu vou falar do like. Mas nem sempre é o like, vai sempre ter que observar o verbo que vem após o would, né? Que aí sim, a gente transforma esse verbo no futuro do pretérito. Então, eu amaria viajar também. But I'm not sure I can afford it right now. Essas duas palavrinhas aqui, esse afford it, ele tem um significado de bancar, né? Quando eu não tenho como bancar alguma coisa em sentido financeiro, tá? Quando eu não tenho condições de pagar por alguma coisa, nesse caso, ela está se referindo à viagem. Ela diz, eu amaria viajar também, mas eu não tenho certeza se eu poderia, não tenho certeza que eu poderia bancar isso agora, né, right now. But I'm not sure I can afford it right now, tá? I know what you mean, o Mike diz. O que significa essa frase aqui, gente? I know what you mean. Já viu isso aqui antes? Não? Ele tá falando, tipo assim, eu te entendo, entendi o que você quer dizer. Perfeito. Eu entendi o que você quer dizer. Eu sei o que você quer dizer, né? Esse you mean. I know what you mean. Eu sei o que você quer dizer. Tickets are cheap. Os tickets, as passagens estão baratas. Esse cheap, barata ou barato. And will be for the next couple of days. Vamos ver aqui, ó. Quero destacar para vocês esse will be. Aqui a gente vê o will com o to be logo em seguida. Não é o to be, am, is, are, mas é o próprio be, né? E aí ele está falando também sobre futuro. E nesse caso ele está se referindo aos tickets, às passagens. Tickets will be cheap for the next couple of days. Ele está afirmando assim, ó. As passagens, os tickets, estão baratas, are cheap. E estarão, ou seja, continuarão a estar. Sorry. Continuarão a estar pelos próximos 2 dias, pelo next couple of days, tá? So, you should think about traveling soon. Só um minutinho aqui, gente. Vou dar só um golinho aqui. Perdão, viu?
Então, esse will be, ele está falando de futuro. Nesse caso, está falando do tickets, mas eu poderia dizer assim, vou escrever aqui embaixo. Tomorrow, deixa eu botar aqui. I will be home. Esse aí é o will com o verbo estar, ou com o verbo ser, né? Que to be, ele pode ser ou estar. E aqui está significando amanhã eu vou estar, eu estarei, né? Em casa. Next week, I will be working. Na próxima semana, eu estarei trabalhando. Tá bom? Então, existe muito o uso do will junto com o be, nesse sentido aí. I will be, she will be, they will be, tá? De estarei, estaremos, tá bem? Vocês vão ver isso um pouquinho mais adiante no exercise. Então, ele fala, as passagens estão baratas e elas estarão, né? Continuarão a estar, nesse caso, baratas pelos próximos 2 dias. So, you should think about traveling soon. Então, você, olha aí o should, deveria pensar sobre viajar em breve, tá? Esse soon é de em breve. Ok? Oh, that's awesome. Isso é incrível. Esse awesome pode ser incrível, às vezes pode ser maravilhoso. Ele é muito usado para quando você está, vamos dizer assim, surpreso, maravilhado. Você acha que algo é muito bom. Um ataque de tosse agora. I will think about it. Ela diz. Aí aqui a gente tem o will presente na nossa frase. E aí, o que significa essa frase aqui? Eu pensarei sobre isso? Eu pensarei sobre isso. Né? O casal vai pensar sobre comprar tickets, viajar. I will think about it. Have a nice trip. Thanks. Então, a gente está vendo aqui will you go into nesse diálogo. E para cá, eu quero chamar a atenção sobre o que eu comentava da diferença dos dois, aonde o will eu uso para planos, né, ou decisões espontâneas, tá bom? Enquanto que o going to eu já uso para planos planejados, né, realmente planejados, pensados antes, decisões que haviam sido já tomadas, por exemplo. E a gente vê nesse exemplo aqui que o Mike, ele já havia decidido que ele viajaria para Dubai. E aí ele usa I'm going to travel to Dubai next weekend. É algo que vai acontecer com certeza, tá? Então, quando a gente fala de planos, né, coisas que já haviam sido pensadas antes, decididas, planejadas antes, a gente também pode pensar no sentido de coisas que vão acontecer com certeza. Ele provavelmente aí, ele já tinha as passagens dele,
ele já tinha um itinerário, já tinha tudo decidido, então ele diz com toda certeza, I am going to travel to Dubai. Agora, aqui embaixo, quando a Joana diz assim, I will think about it, ela está conversando com ele sobre viagem, ela não havia pensado sobre viajar, nem muito menos pesquisar, não sei, passagem de avião para Dubai, qualquer outro lugar, mas, mediante aquele papo que ela estava tendo ali com o amigo dela, ela fala assim, I'll think about it. Vou pensar sobre isso. Não é uma coisa certa de acontecer, não foi uma coisa planejada, tá? Então, a gente pode usar I will think about it. Normalmente, quando a gente fala sobre think about it, de pensar sobre alguma coisa, ele vai aparecer com will, tá? Vamos supor, tem alguém aqui que ainda vai lá aos pais para pedir permissão para alguma coisa. Vamos dar um exemplo. Pai, vai ter a festa de aniversário de uns colegas da escola. Eu estou querendo ir. Vai ser final de semana que vem, às 8 da noite. Minhas amigas vão estar lá, estou querendo ir. Posso? I'll think about it. I will think about it. Tá? Eu vou pensar sobre isso. É algo que apareceu agora, teus pais sabiam. Não quer dizer que ele vai dizer sim, tá? Não é algo totalmente certo de acontecer, pode ser que não aconteça. Então, I'll think about it. Tá bem? Ao passo que going to, como eu falei, são coisas mais certas de acontecer. Tá? Alguma pergunta até aqui? Christian, no caso, você está falando somente sobre esse contexto ou em outros contextos o will e o going to a gente vai usar com essa referência? Em outros contextos também, que o going to é a certeza de que você vai, que já está decidido, e o will talvez não aconteça, em todos os contextos. Ou não, só nesse. Quando a gente está falando de futuro, né, até no início, antes do quadrinho, fala assim, what are your plans for the future? A diferença entre o will e going to é essa. Aonde um é para coisas decididas e outro para coisas que foram espontâneas, tá? Quando eu estou me referindo a planos futuros. Então, a gente tem isso em mente. Porque se a gente volta um pouquinho mais atrás, aonde eu usei aqueles dois exemplos, she will believe in you, she's going to believe in you, você vê, poxa, a tradução é praticamente a mesma, estou dizendo a mesma coisa. Qual a diferença? Realmente não vai ter diferença. Mas agora, dentro de um contexto onde estou falando aqui de planos, há uma diferença quando eu uso will e quando eu uso going to. Quando eu sei o que vai acontecer, going to. Quando eu não sei, é algo assim, imprevisível, algo que pode ser que sim, pode ser que não, o will, ele vai ser usado, tá? Por exemplo, se, sei lá, agora já está de noite, mas eu olho para o céu e vejo que está super nublado, as nuvens estão muito carregadas, está tudo cinza, né? Tomou conta do céu. Quando a gente olha assim para o céu, o que a gente pensa? Que é de imediato. O que vai acontecer? Vai chover. E vai chover. It's going to rain. It's going to rain. Então, apesar de você não ser um meteorologista, né, não ter consultado o tempo, o clima, quando você vê toda aquela nuvem tomando conta, assim, it's going to rain. Então, são coisas, o going to, ele vai estar inserido aí para coisas que são mais certas de acontecer, enquanto que o will, tu não sabe, pode até ser que sim, mas pode ser que não também.
Parece muito bobo, né, gente, quando a gente fala disso. Mas é algo do inglês, né, essa diferencinha entre os dois. Carol, Oi. no dia a dia, assim, falando, na hora da conversa, vai tá errado se eu usar um ou outro, assim? Olha, Ou realmente é uma coisa bem específica de contexto, se eu quiser realmente dar o sentido certo da palavra, da frase e tal. eu vou te dizer que antes eu usava os dois sem ter em mente o que era algo certo de acontecer e algo que não era certo, uma coisa planejada e uma coisa não planejada. Eu usava, vamos dizer assim, deliberadamente, porque para mim era a mesma coisa. I will, blá, blá, blá. I'm going to, sabe? Mas dentro do inglês, a pessoa que é nativo, que conhece, ele sabe que tem aí, está implícito que I'm going to tem um significado de algo certo, que você está afirmando para ele que aquilo vai acontecer, você vai fazer aquilo. Né? Se você diz I'm going to, sei lá, você diz para mim, Carol, eu encontrei um vídeo muito legal e um artigo aqui falando sobre essa gramática do inglês, e eu quero te passar para tu dar uma olhada. Aí eu falo assim, I'm going to read it, I'm going to watch it. Você, E- aí já está implícito que eu, com certeza, estarei vendo, e aí provavelmente vou te dar um retorno. Aí se eu falo assim, I'll check it out. I will check it out. Eu vou dar uma olhada. Possa ser que eu nem dê uma olhada. Não quer dizer que eu não vá dar. Então, ele já. Desculpa, teacher. Sorry. Então, nesse caso, é como se fosse assim: a gente fala algo com o Will, eles meio que sabem que a gente pode estar enrolando numa conversa, que eu nem vou, que eu não tenho certeza e que eu possa estar até mentindo, assim, vou ver, mas não vou ver nada. Tipo quando a gente faz Aham. aqui mesmo, no próprio português, né? Que a pessoa Uhum. já até sabe o nosso tom ali e fala, Não eu vai. acho que essa pessoa aí não vai, tá Aham. enrolando, tipo isso, né? Isso. Isso. Show. Para eles que são nativos, isso já está entendido, né? Para a gente que está aprendendo, a gente fala assim, e afinal, como a pessoa falou, no dia a dia, conversando, qual é a diferença disso? Eu uso um, uso o outro, posso usar qualquer um. É porque eles já entendem dessa forma, entendeu? É que nem eu vou ver se eu acho. Há pouco tempo meu pai me mostrou, talvez vocês conheçam. No Instagram tem uma moça americana casada com um brasileiro. Acho que eles moram na Flórida. Aí eles têm, né? Fazem vídeos com diferenças de inglês e português. E aí fala justamente, ela fala um vídeo brincando dos brasileiros, né? Que quando você convida para, sei lá, para alguma festa, e aí alguém fala assim: beleza, obrigada pelo convite. Depois eu te digo se eu vou ou não. A gente vai se falando. Tipo assim, coisas que para o brasileiro a gente sabe que isso aí já significa que não vai, não. Nem vai te dar resposta, esquece, porque. Mas, para a pessoa que é de fora, não sabe, acha que de fato você vai estar se falando aí com ela, vai dar notícias, ou que você vai voltar e dar um retorno sobre aquele convite. Entendeu? Mas é isso que estava comentando, Jennifer, de que aqui tem coisas que a gente diz que você sabe, essa pessoa não vai falar comigo de novo, não vai mais, vai esquecer, e tem outros que você fala assim, não, com certeza essa pessoa vai estar me retornando em breve, tá? Como esse exemplo que eu dei com a Priscila, de I'm going to. Eu estou no inglês, esse I'm going to, eu estou garantindo para a pessoa que sim, eu vou ver aquilo, eu vou ler, vou assistir, o que for, né? Aí tem essa diferença, tá? Cara, outra pergunta. E quando a gente está falando de outro sentido,
Por exemplo, eu falo para você assim, aí você me pergunta, onde que tá a minha caneta, por exemplo. Aí eu falo assim, vai lá no quarto e olha ali na gaveta, porque ela vai estar lá dentro. Quando eu quero dizer nesse sentido, que uma coisa vai, entendeu? A caneta vai estar lá na gaveta. Ou, eu não sei. Mas assim, nesse sentido, não exatamente uma coisa que vai acontecer ou não vai acontecer. Aí, Mas é uma ação futura, mas é algo. A entendi. palavra em si está no futuro. Nesse caso, eles vão transformar, pensando em frase, né? Vamos transformar essa frase. Ah, it's going to be there. Ou you're going to find it there. Nesse caso que você falou, o going to ele seria mais usado do que o will. Pode ser que a pessoa solte um will. You'll find it there. Mas normalmente, eu digo até por uma maneira usual mesmo, né? Por eu já ter tido essa oportunidade de estar com pessoas nativas, é mais fácil eles falarem. You're gonna, ainda falar, you're gonna find it there. You're going to see it there. It's going to be there. Ele é mais usado going to do que o will, né? Nesse caso de como você falou, uma ação futura, não necessariamente falando de planos, mas é algo futuro, né? E o going to aí nesse caso está mais presente. Até aproveito nesse caso, né, gente? Eu citei, é muito usado em música e de forma informal. O gonna, vocês já viram, né? Eu acho que não sei se eu já comentei. Quem já viu isso aqui, ó? Essa palavrinha aqui, ó. Já? Alguém? Ninguém? Eu já ouvi em algumas músicas, sim, essa palavra. Então, esse gonna, ele nada mais é... Deixa eu parar aqui. Do que o going to. Tá? Você falando, I'm going to go home now. I'm going to go home. I'm going to the mall now. I'm going to my mom's house. I'm gonna, tá? I'm gonna, eles usam gonna na hora de falar, que significa going to. Tá bom? Talvez vocês se deparem. Agora eu penso em uma música. Mas com gonna, mas ele, obviamente, se você botar num dicionário, não vai aparecer gonna, mas ele é o going to, tá bom? I'm gonna do it. Por exemplo, esse exemplo aqui, ó. Por exemplo, esse exemplo é ótimo. I'm gonna do it. I'm going to do it. É a mesma coisa. Tá? Ups. Estou escrevendo as coisas mal hoje. I'm gonna do it. I'm going to do it. Tá bom? Vamos lá, então. Mais alguma pergunta? Não? Breno, Edileuza, Bruna, Fábia, que estão quietinhos aí. Tudo certo? Sim. Bruna, cadê a Bruna? Dá um olá aí, Bruna, para saber que você está bem. Tô bem. Que bom.
Okay, so let's move on. Let's clear here. Vamos dar uma olhadinha nessa caixinha de gramática? Depois a gente vai fazer exercício. Vamos lá, Bruna, aproveita e lê para mim que está aqui, ó, falando do will. Please. Will. Basically, tá certo? Basically, Basically, we use will to express the future decided at the moment of speaking. E.g., I will drink coffee now. It is also used when you're not so sure about your plan. E.g., I think I will travel. very good. Thank you, Bruna. Então, aqui nessa caixinha de gramática, ele está comentando aquilo que falávamos, né? Que basicamente nós usamos o will para expressar o futuro decidido no momento do nosso discurso, no momento que eu estou ali falando. E ele dá como exemplo, I will drink coffee now. Eu vou tomar café agora. Ele também é usado quando você não tem certeza a respeito dos teus planos. E aí ele fala, I think I will travel. What are you gonna do next weekend? I think I will travel. Eu acho que eu vou viajar. Eu não sei se eu vou viajar, mas eu acho que eu vou viajar. Se der tudo certo, eu vou viajar. Tá? Então, quando você não tem muita certeza se aquilo vai acontecer. Tá? E o going to, Edileuza, pode ler para mim? Going to? Please. Going to descreves future plans, decide. Example, I am going to travel next week. It is used when somente Something. is Something. something is certain to happen. Example, look at the dark clouds. It's going to rain. Que foi o exemplo que eu usei com vocês, né? Thank you, Edileuza. Going to, ele descreve planos futuros que já foram decididos. I'm going to travel next weekend. Como o Mike falou, que ele viajaria para Dubai. É usado quando algo é certo de acontecer. Look at the dark clouds. Olha as nuvens escuras. It's going to rain. Tá? Então, quando as coisas são certas de acontecer, going to. Quando já não tenho certeza sobre meus futuros planos, will. Tá bom? Aqui do lado, nós temos um exercise. E aí eu vou pedir a vocês para fazerem. Mas a gente vai fazer junto. Dá uma olhadinha aí. E enquanto a gente faz, eu vou explicar para vocês. Eu acho, não sei se eu comentei na aula passada, mas não tem problema, eu vou comentar para vocês
Como que vai ficar o will quando a gente tem negativa e interrogativa? Vamos lá? Já deu para escanear aí as palavras da questão? Sim? Deixa eu tirar aqui. Vamos lá. Ele já começa com um exemplo aqui para a gente, né? Dizendo, quando, no exemplo, she, o verbo to drink, tá entre parênteses, espaço, juice. She will drink juice. A gente viu que o verbo, ele fica na sua forma original. Então, molezinha, né? A gente só vai formar as frases aí, completando elas. Como que vai ficar a letter A? É assim de fácil, gente. Pode falar. Teacher, Ah. Fala. Fala, Jennifer. é que eu não sei o que significa yarm, sei lá. O verbo to earn, ele significa ganhar. Ah, ok, thank you. Como é que vai ficar essa frase? Vamos fazendo junto. Esse primeiro exercício. You, You will earn a lot of money. exatamente. Assim de descomplicado. You, eita, diminui essa. Will earn, ganhará a lot of money. Muito dinheiro. Você ganhará muito dinheiro. Letter B. You will travel around the world. Perfeito. You will travel around the world. Amém. Very good. Letter C. You will meet lots of interesting people. Yes, Fábia. Thank you very much. Gosto de ouvir sua voz. No You- caso, é só trocar o to pelo will. Aqui eu não diria nem assim, trocar, né? Aqui porque o verbo entre parênteses é um verbo no infinitivo. A gente vai ter que colocar ele na frase. E aí a gente sabe que com will, que ele é um auxiliar, ele vai vir antes do verbo principal, na nossa afirmativa, né? Então, will meet, will travel, will earn. Entendi, obrigada. Nada. You will meet lots of interesting people. Você conhecerá muitas pessoas interessantes. Agora, nós temos um caso diferente, que aqui a gente tem que colocar na negativa. Olha lá, gente, na letra D. Quando eu tenho um verbo auxiliar, aonde que entra a minha partícula negativa na frase? É depois, é antes do verbo auxiliar, é antes, é depois do verbo principal, É, eu acho que é depois. depois de quem?
do will ou going to. Vamos ver aqui quem acha mais, quem acha menos. Também acho que depois. Vocês estão corretíssimos. Ó, aqui a gente tem que usar o verbo to have e a negativa. Vai ficar you will not have any problems. You will not have any problems. Você não terá nenhum problema. E o will not, ele pode aparecer para vocês assim, contraído, ó. Won't. Perfeito. Vamos lá. Tá? Pode usar o won't ou will not. Bom, gente? Então, negativa, você vai colocar o not após o will. Como é que fica a letra E? Many people will help you. Yes. Many people will help you, Fábia. Muitas pessoas irão te ajudar. Te ajudarão. Letter F. Como é que fica a letra F, então? Will admire your dreams. Your dreams. Your dreams. Perfeito. They will admire your dreams. Minha voz está falhando demais. They will admire your dreams. Eles admirarão seus sonhos. Letra G. Everything will be perfect. Perfeito. Everything will be perfect. Tudo será, ficará perfeito. Tá? Lembra que a gente viu o will be lá no texto, no diálogo? E aqui na última, como fica? But all the things will happen if you do it. But all these things will happen only, tem um only aí, ó. If you do it. O que é esse only, gente? Apenas, somente. Exatamente. Ele é... Lembrei da música. Qual música, gente? Only you. A gente volta e meia Lembrei com a na música. Lembrei a hora. mesma coisa, lembrei exatamente. É isso mesmo. Apenas você, somente você, né? Only you. But all these things, mas todas essas coisas acontecerão, will happen, apenas if you do it. Se você fizer isso. Se você fizer, tá?
Pronto. Ah, Porque aí nessa última estava separado, como se eu entendi aqui como se fosse ou você usa to happen ou only. Aí você ali botou como se fosse um só. na verdade, aqui to happen é um verbo e o only é o apenas, né? Apenas é advérbio. Esse only não é verbo. É porque você ainda não conhecia essa palavra no inglês. Mas não é verbo. Nesse caso aí, vamos dizer assim, a pegadinha, entre aspas, seria a ordem que você colocaria. Mas nós vimos que o verbo principal tem que vir logo depois de quê? Depois Pode falar. do will ou going to. Exatamente. Então, o verbo, que é o to happen, ele tinha que vir depois do will. Se o only fosse verbo, ele viria barra to only. E não é o Ah, caso, tá. Entendi agora. tá bom? É porque, tipo assim, no português a gente vê barrinha, né? Aí é tipo ou. Aí eu pensei, mas não, eu não tinha visto realmente o to, tem nem aqui, o to happen. Aí eu não entendi. Aí eu nem botei nem only por causa disso, porque eu fiquei assim, deve ser para escolher ou você coloca aqui na frase um ou outro. Não, Mas tudo aí bem. tá, obrigado pela explicação. Nada. Palavrinha nova aí para vocês hoje. Only. Esse exercício aqui foi, né, se viram, super tranquilo. Se tratando do will, vocês veem que basicamente will e o verbo, sua forma original. Will e o verbo, forma original. Agora, se eu quisesse fazer uma pergunta usando will, qual é a ordem? Como é que ficaria? Na interrogativa. O will vem primeiro. Depois dele vai vir o quê? Subject. E depois? Verbo principal. Very good. Então, vou botar uma frase, vocês já viram vários filmes aqui, ó. Quem já viu essa frase aqui em filme? Quem é romântico aqui, gente? Você casaria comigo? Vi essa frase hoje. Viu? Will you marry me? Tá? Então, é isso mesmo, como as meninas falaram. O will, ele é um auxiliar. Então, como todo auxiliar, ele é jogado lá para frente, depois dele. Subject, depois subject, verbo principal. Tá? A estrutura. Esse to marry é o verbo casar. Will you marry me? Will you go to the movies with me tonight? Poderia, só um exemplo, tá? Você irá comigo no cinema hoje à noite? Will, subject, verbo principal. Tá? Então, se é negativa, olha a resposta aí, ó. Olha a resposta aí da pergunta, gente. Tadinho.
I will not marry you. Will you marry me? I will not marry you. Negativa. I won't marry you. Poderia colocar aqui. Won't, tá? E o afirmativo vocês já viram, né? Que seria... I will marry you. Tá? Vocês podem ver frases que começam com o will na negativa. Tá? Eu poderia dizer assim... Won't you do your homework? Você não vai fazer seu trabalho de casa? Won't you do your homework? Eu ia lembrar a frase de uma música, que é... Tem uma música cristã que ela fala assim... Won't he do it? Falando de Deus. Won't he do it? Yes. Aí ela responde, yes, he will. Yes, he will, né? Yes, he will. Won't he do it? Yes, he will. Tá? Então, pode aparecer iniciando frases a negativa também do will. É igual se você estivesse usando o did, o do, também pode começar com negativa. Uma pergunta com auxiliar não precisa sempre começar na afirmativa. Pode começar na negativa. Tá bom? Pode haver frases interrogativas negativas, interrogativas afirmativas. Tá bom? Perguntas? Questions? Não? Let me see here. Ok. Let's go to a break. Vamos para um intervalo comercial. E voltaremos dentro de 5, 7 minutos. Eu sempre coloco 7 minutos. Número perfeito, né, gente? 7. E depois eu vou... Não vai dar para fazer isso gravando a aula. No final da aula eu vou fazer uma atividade. E aí eu vou ter que desligar a gravação. Que eu vou mostrar alguns vídeos para vocês. Quem aqui gosta do seriado Friends? Ai, adoro. Que bom. Vamos ver se Assisti vocês... muito. Vamos ver se vocês são boas de Friends. Que a gente vai fazer uma atividade aqui, tá? Mas vamos lá, vou botar aqui um cronômetro, um timer, na verdade, com 7 minutos e a gente volta. Vou aproveitar e tomar algum remédio. Vai lá. Ana, você falou alguma coisa antes de dar esse intervalo? Porque a minha ligação caiu, ficou tudo escuro aqui do nada. Aí, quando eu voltei, o pessoal eu já vi que tinha dado intervalo, né? Ah, não, a gente estava fazendo um exercício só. E aí, depois do exercício, de intervalo. Não, na parte do exercício eu ainda estava. Caiu do nada aqui. Eu fiquei tentando voltar. Mas foi a luz ou foi a internet? Não sei, foi do nada. Achei até perguntei no grupo, né? Se alguém tinha caído. Achei que fosse alguma coisa do aplicativo, mas não sei. Acho que não foi a internet, não. Estranho. Tomei um remédio ali, porque
Misericórdia. Vamos lá fazer o exercício 4? Vocês querem fazer sozinhos? E depois eu confiro com vocês? Carol, Ah, toma leite com açúcar queimado depois, antes de dormir. verdade, verdade que minha mãe ela fazia isso. Bem lembrado, gente. Thank you. Vocês façam então aí a 4. E aí depois a gente corrige. Vou dar... até a letra G, vou dar 7 minutos. São 7. Esse exercício 4, ele também é bem tranquilo, né, gente? Ele só falava para vocês completarem as sentenças com will, mais o verb to be. E aí, no example, I, espaço em branco, late. Uma frase negativa. I won't be late. I will not be late. Certo? Então, vamos lá? Vou seguir aqui a ordem que está na minha tela, para vocês responderem. Vamos começar pela Edileuza. It won't be cold. Cachorros aí resolveram falar, né? É que o cachorro está latindo muito, deixa eu repetir. It won't be cold. Tonic. Como é que fala? Tonight. Tonight. Por que que eu won't? Porque... Aqui era para botar na afirmativa. Eu fui seguindo lá em cima, sem prestar atenção. Ai. Então, aqui, em vez de ser want, é will. Will be, Perfeito. certo? Desculpa, Titi, que eu falei que eu não estou muito... No problem. Não prestei atenção. It will be cold tonight. Letter B. Jennifer. Jennifer. Sim. Jack won't be at work today. Perfeito. Agora sim, né? Ele pede uma negative. Sentença negativa. Jack won't be at work today. Very good. Juliana. They will be home at 6 o'clock. 6 o'clock. They will be home at 6 o'clock. Perfeito. Ô, Carol, Hum, deixa eu perguntar aqui uma coisa. A letra B pode ser Jack will not be at work today? Pode, né? Mesma coisa. pode. Mesma coisa. Faz a letra D, Breno. She will be there later. She will be there. Perfeito. Later. Ela estará lá depois.
Fábia. The meeting will be in room 3. Ih, peraí. 3. Ai, não lembro 303 em inglês. Os números são sempre assim, gente. É muito engraçado ver vocês com números. Eu acho que todos os alunos, quando vai falar número, dá uma pausa. Aqui você pode falar 3 ou 3. 3 ou 3, Aham. mais fácil. Então, the meeting will be in room 303. Isso. E a gente fala room. Room. Very good. Priscila. Eu sempre aperto errado. I think my friend will be in the national team. Perfeito. Bruna. The exam won't be difficult. Perfeito. Bom, Bi. Amém. Não serão difíceis. Ana, aqui nessa que eu falei, eu só pude falar 3 or 3, porque era o 3 repetindo. Ou se fosse um 6 no lugar do 3, eu poderia também falar 3 or 6. Pode falar. Three. 3 é o 0. Perdão. O 0, nesse caso, a gente pode falar ou, como se fosse a letra O. Ou. 3 ou 3. Tá, entendi. Obrigada. Nada. Dúvidas desse exercício? Não, né? Carol, aproveitando a pergunta da Fábia, Yes. se quisesse falar o 3, o 0 e o 3, poderia ou não? Foi o que eu falei. Não, mas então você falou que pode falar ou, e se falar o 0 é Ah, 0. 0? Aham. Ah, tá. 303. Essa outra aí, dica que você deu, eu não sabia, não conhecia. Eu devo ter falado na aula, sempre falo disso. Mas eu me enrolo toda. Vê que no 0 ainda bem assim, no 0 não, nos números só cai em mim, ainda bem que dessa vez eu me livrei. Mas acho que praticamente todos os alunos, na hora de número, dá uma pausinha, porque pensa Ah, e é? depois fala. Vamos lá. Deixa eu falar uma coisa aqui para vocês, ó. Deixa eu fechar aqui, peraí. Vou abrir o quadro branco. A gente falou da negativa e da interrogativa do will, certo? A gente tem I will go home. I will not go home. Will you go home? Temos aí, né? Afirmativo. Agora vamos falar do going to.
Como é que seria afirmando? Ó? I going outro exemplo. I'm going to play soccer tonight. A gente tem afirmativo. Como fica negativo? Gonna ou going not. E aí? Quem dá mais? Quem dá menos? Gonna. É no verbo to be. O que tem o verbo to be? A negativa entra aí. Depois do I verbo to am be? not. Seria? I'm not going to play soccer tonight. E aí, gente? O que vocês acham? Qual o desempate aí? Quem vai desempatar? O que vocês acham? Depois do verbo to be, depois do going to. Bora, povo. I'm going not. Vou escrever as duas formas, ó. E aí, turma? Não vão deixar a Priscila e a Juliana sozinhas, né? Eu acho que seria I am not going to play. Eu acho que seria a primeira. Também acho. Que eu sei que o don't não usa, porque eu estava vendo um vídeo que na negativa a gente não usa I don't e o verbo modal depois. Eu vi isso. Aí, seguindo essa linha de pensamento. Então, a forma correta é a forma de cima, tá? A gente tem a negativa logo após o verbo to be. Tá bom? I am not going to play. Oops. Tonight. Tá, Juliana? Ok. A gente automaticamente pensa que o not vai vir depois do going to, né? Porque a gente tem will not, do not, did not, going to not. Mas esse caso, ele vem logo após o verbo to be. Então, I'm not going to play. Carol, geralmente, assim, eu percebo que o verbo to be ele é meio que soberano, né? Ele anula várias regras das frases. Igual quando a gente vai fazer uma pergunta, né? A gente não usa o auxiliar, por causa quando tem verbo to be. O verbo to be ele vai para frente. E aí, quando é negativa, a mesma coisa, tal. Não entra o auxiliar, isso aqui. Sempre com o verbo to be. Então, ele é o... O manda-chuva. Sei lá. É, o manda-chuva. Verdade, nesse caso a gente vê isso. E aí eu ia perguntar, como é que fica a interrogativa? Seguindo essa lógica aí que a Priscila falou pra gente, como é que fica, gente? Am I going to play soccer tonight? Se eu fosse fazer uma pergunta para mim mesma, né? Am I going to play soccer? Exatamente. Mas, se eu pergunto para você, né?
Are you? Poderia ser am I. Are you? Eu ouvi a risada do Arthur Pela agora. lógica do I am, aí eu tô pensando que era para seguir essa mesma frase. Are you going to play soccer? Tá? Então, como a Priscila estava comentando, é verdade que nós temos o verbo to be, é ele que vai para frente. Ele que vem para frente, não going to. Né? Conta que a gente tem o will vindo para frente. Aqui já tem o verbo to be. Are you going to play soccer? Se fosse singular, eu poderia dizer is he going to play? Tá? Verbo to be, sujeito, going to e verbo principal. Anotem aí que não tem isso na apostila de vocês não, tá? Então, verbo to be, sujeito, going to e depois o verbo principal. Perguntas? É para anotar isso daí que você escreveu, Ana, que você falou? É. Carol, isso aí acontece só com esse verbo go ou com qualquer outro verbo? Nesse caso do going to, porque se você for ver aqui, ó, deixa eu botar para marcar. A gente tem, na afirmativa, a gente tem aqui o verbo to be e temos o going to antes de vir com o nosso verbo principal. O verbo principal aqui é o play. Então, como se a gente tivesse aqui dois auxiliares, né? Então, na hora da gente tanto negativar, vamos dizer assim, botar na negativa a frase, como transformar ela numa pergunta, quem vai mudar, vamos dizer assim, que vai receber uma mudança, vai ser o verbo to be. Ele que recebe o not, e é ele que vai para frente do sujeito. Sim, entendi. Tá? Nesse caso, sim, aí é o verbo to be. Quando a gente está falando do going to, né? Porque o going to não é ainda o verbo principal. O verbo principal é play. Nesse exemplo aí. Ana, só- explica de novo para mim a interrogativa, por favor. Explico. Eu vou explicar. O que você ia perguntar, Breno? Não, eu falar que é só, no caso que a Priscila falou, é só colocar no verbo to be, né? Que ele vai mandar aí nessa questão. Isso aí. Ele que recebe a mudança na negativa com not e ele que vai para frente na hora de perguntar. Fábio, você quer que fale só da interrogativa? Isso, a afirmativa e a negativa eu entendi. Então, na interrogativa, aí eu estava explicando que o auxiliar que vai mudar de lugar vai ser o verbo to be. Porque a gente não viu que a estrutura do going to na afirmativa é sujeito, verbo to be, going to e verbo principal. Sim. Daí, não vai ser o going to que vai mudar de lugar. Vai ser o verbo to be. Ele que vai lá para frente da frase, depois segue o sujeito, e aí a estrutura segue igual. Going to e verbo principal. Normal, o sujeito que vem antes do verbo to be, né? O normal é afirmando, ou até a frase negativa, o sujeito que vem na frente do to be. Exatamente. Sim.
Aí, né, na interrogativo, to be que vem antes do sujeito. sujeito. Isso. Entendi. Obrigada. Nada. Aqui também, né? O is na frente do he. Tá? Alguma outra pergunta? Não? Bruna tá aí? Cadê a Bruna? Então, sim, eu cliquei no negócio errado aqui. Mas eu tô anotando. Tá certo, então. Ó, anota aí que vocês vão fazer em casa o exercise number 6. Tá? Complete the sentences using going to. Complete sentenças usando going to. Bom? Vamos fazer esse em casa. Ana, o nosso livro já está terminando, né? Falta tão pouquinho. Pois é. Estamos chegando na reta final. Vai Eu acabar vi no, isso hoje, fiquei até nervosa. vai Tem acabar no prova. meio do ano, aí a gente vai já mudar? Agosto vai começar o próximo semestre. Caraca, passou tão rápido, meu Deus. Também achei, passou rápido esse semestre. Passou bem rápido. Tá? Anota o exercício 6. Eu vou ver, eu acho que eu tenho folhinha PDF aqui, de going to e will. Vou ver se eu acho, para mandar para vocês. Você vai corrigir aquela, Ana, que você passou semana passada? Me manda que eu corrijo. Jennifer, você recebeu a correção, né? Sim, vou dar uma olhada com calma. Me manda que eu corrijo. Ou eu posso botar o gabarito para todo mundo conferir, pode ser também. O que vocês Tá preferem? bom. Por mim, tanto faz. Que aí eu coloco dos exercícios da semana passada. Tá? Semana que vem a gente vai fazer mais exercícios. Eu quero finalizar nossa aula com os vídeos que eu falei. Alguma outra pergunta? Foi tranquilo hoje, né? Ana, eu vi aqui que tem um verbo go, né? Go. Aí tá colocar is going to go? É isso? Olha, fala para mim qual é a A letra. letra D do exercício, eu vi aqui, eu estava olhando, tem o verbo to go. Aí, Aham. Jane is going to go? Aham. Tá. Esse aí sempre causa pergunta. Fala assim, go 2 vezes? Going to go. Vamos lá, eu vou parar a gravação agora, porque senão eu não consigo mostrar os vídeos, senão ele vai impedir a nossa gravação de ir para o YouTube. E aí a gente vai fazer uma atividade.